Estudar inglês está nos planos de muitas pessoas. Porém, para muitas delas, isso acaba se tornando uma meta não atingida. A aquisição de um novo idioma pode ser um desafio, mas não precisa ser algo extremamente difícil. Neste vídeo, eu vou mostrar 7 erros comuns que podem impedir o seu desenvolvimento nos estudos de inglês, sendo que o último é um dos principais. Eu sou o professor Mike e se você gostou do tema de hoje, já deixa o seu like e se inscreva no canal. O primeiro erro é achar que precisa morar no exterior. Morar no exterior é, sem sombra de dúvida, uma excelente oportunidade, porém, é algo que não é acessível a todas as pessoas. Isso significa que elas não poderão aprender inglês? Lógico que podem. Este é um dos erros mais comuns que as pessoas nutrem ao estudar inglês. Quando você mora em um país que possui uma língua diferente da sua, por conta da alta exposição, você acaba aprendendo o idioma local sem perceber os motivos que fizeram este resultado acontecer. A interação diária com as pessoas, seja falando e principalmente ouvindo, fazem com que o aprendizado ocorra de forma acelerada, e uma estratégia que você pode fazer é simular este cenário. Exercício de compreensão oral, ou seja, escutar o inglês, faz com que o seu cérebro se acostume a funcionar nesse idioma, simulando a mesma situação que ocorreria caso você estivesse morando no exterior. Não preciso dizer que resultados não aparecem do dia para a noite, mas com consistência e organização o resultado virá. Erro 2. Traduzir tudo para o português. Como o português é a nossa língua materna, é natural que você traga tudo para essa zona de conforto ao invés de tentar encontrar sentido na própria língua inglesa. Não quero dizer para você nunca trazer para o português, até porque para quem está iniciando os estudos é muito mais fácil, inclusive recomendado. O problema surge quando você não desgruda do português. Funciona da mesma forma que a rodinha da bicicleta. Ela está lá para auxiliar a criança a aprender a andar de bicicleta. Porém, em algum momento ela deve ser excluída para que o aprendizado tenha sequência. O inglês é a mesma ideia. Com o tempo, você precisa se acostumar com o idioma de tal forma que não seja necessário traduzir para o português para que você compreenda um texto ou um áudio. Erro 3. Colocar prazo para terminar os estudos. Muitos alunos colocam prazos para aprender inglês, pois até determinado mês precisa estar falando por conta de uma viagem, curso ou qualquer outro motivo. O ponto é que você vai estudar inglês por muito tempo, pois essa é uma habilidade que precisa ser lapidada periodicamente. Caso não faça isso, você acabará enferrujando no idioma. A fluência acaba sendo uma consequência dos estudos, porém, se você quiser traçar uma meta, coloque a comunicação como alvo, ou seja, a capacidade de entender o que as pessoas falam e a capacidade de fazer as pessoas te entenderem. E lembre-se de deixar as suas dúvidas e comentários para que eu possa saber quais conteúdos vocês querem assistir mais e quem sabe eu não traga alguma coisa relacionada à sua dúvida. Erro 4. Confundir aula com estudo. Este erro é muito comum, pois muitos alunos fazem 2 ou 3 horas semanais de aula e param por aí. O que deve ser compreendido é que durante a aula você está sendo ensinado e durante os seus estudos na sua casa, biblioteca ou no lugar que você preferir, você está aprendendo. Isso significa que é justamente neste momento que as informações vão sedimentar na sua cabeça, através de exercícios de áudio e leitura. Mas e a conversação? Não seria um aprendizado? Com certeza. Porém, muitas aulas são teóricas, por isso você não deve deixar a responsabilidade do aprendizado apenas nas horas de aula. Faça a sua parte também. Erro 5. Focar apenas na conversação. Este é um ponto bem interessante, pois é muito comum alguém falar que quer fazer aula de inglês com foco em conversação. Isso ocorre, talvez, porque a pessoa associa a aula de inglês com a aula de gramática. Conversação é muito bom e sempre vai ser, porém, você precisa focar também em exercícios que vão colocar as informações na sua cabeça, ou seja, você precisa ouvir e ler bastante. Quando você assiste um seriado em inglês, as inúmeras expressões e vocabulários ficam cada vez mais comuns e pouco a pouco começam a fazer parte do seu vocabulário, de tanto que você ouviu. Dessa forma, quando você for fazer uma conversação, as informações vão ser facilmente encontradas na sua cabeça e aquele famoso branco não vai acontecer. Lembre-se que o idioma mora na sua cabeça e não na sua boca. Erro 6. Acreditar que não nasceu para aprender inglês. Um outro erro bem comum é pensar que você não nasceu para aprender o inglês. O que é estranho se você pensar que em algum momento da sua vida você aprendeu português, ou seja, capacidade para aprender idiomas você já possui.
A questão é entender que o processo precisa de tempo e deve ser feito de forma que gere resultado. Se você mantiver a sua consistência nos estudos sem desistir, o único resultado que você terá será o aprendizado de inglês. Erro 7. Falta de consistência. Sem sombra de dúvida, este é o erro mais comum de todos. Isso mesmo, ter consistência é o grande diferencial. Mas o que significa ter consistência? Significa estudar todos os dias. Quanto maior for a frequência com que você treina algo, melhor você vai ficar naquilo que está treinando. Basta pensar nos esportes e ver que os atletas de alto nível, geralmente aqueles que são referência, treinam muito para se tornarem bons no que fazem. No estudo de idiomas é a mesma ideia, pois se você estuda todos os dias, com o tempo, você atingirá a fluência. E não é necessário estudar horas e horas por dia. Você pode estudar de 30 minutos a 1 hora. Inclusive, é muito melhor fazer desta forma do que estudar 5 horas em apenas um dia e não estudar nada nos outros. Lembre-se que frequência é mais importante que volume de horas concentradas. Então, quais desses erros você comete mais? Escreva nos comentários. E se você gostou desse vídeo e quiser estudar seguindo a orientação de um profissional, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um vídeo do Gabriel Becker, onde ele explica como você pode dar os seus primeiros passos na aprendizagem do inglês. Este é o canal Inglês Evolution e eu vejo você no próximo vídeo.